Olá pessoal, mais um episódio aqui do Cangu Ciência. Hoje uma convidada especial, ela é formada em História pela Unesp de Assis. Agora ela está fazendo mestrado em História da Arte pela Unifesp, pela Universidade Federal de São Paulo. Já fez jornalismo, não concluiu, mas trabalhou como jornalista durante muitos anos. E eu acho isso também muito interessante, a gente vai ter que falar um pouco sobre isso também, porque eu acho que essa questão do jornal, de desenvolver essa parte de escrita, da leitura, o quanto que isso também te ajuda hoje no mestrado, porque a gente estava discutindo aqui um pouco a dificuldade de entrar no mestrado e a gente sempre cai meio de paraquedas no mestrado. E aí, quando você cai de paraquedas, você é obrigado a escrever uma dissertação e uma escrita muito específica na dissertação, que nunca ninguém te ensina muito bem, nem onde você pesquisa os artigos, como que você lê esses artigos. Então, a minha entrevistada de hoje, Bianca Begliomini. Isso. Corretíssimo? Então, Bianca Begliomini, muito obrigado por estar aqui. Vamos começar falando o seguinte. Por que fez 3 anos de jornalismo e não terminou o curso de jornalismo? Bom, primeiro, obrigada, Léo, pelo convite. Bom, jornalismo era a minha primeira opção de faculdade. Então, quando eu estava na escola, eu sempre gostei de escrever e gostava muito de ler. Eu estudei sempre em escola pública. Minhas professoras me incentivavam muito a fazer redação, a escrever, e muitas vezes me falavam que eu podia ir para alguma área relacionada à comunicação. Também me comunicava bem com os colegas, nas apresentações de trabalho. Então, assim, era a minha opção de fazer a faculdade, era jornalismo. Só que, assim, eu não conhecia absolutamente nada de universidade, e nem que existia universidade pública. Eu sabia que existia a USP, e nem sabia que era uma universidade não paga. Eu acabei descobrindo tudo isso quando eu fui fazer um cursinho pré-vestibular. Eu ganhei uma bolsa de um cursinho particular que eles ofereciam para escolas públicas, e lá eu entendi o que era uma universidade pública, o que era uma universidade particular, como funcionavam os cursos, o leque de cursos que tinham, as opções de você, depois de formado, né, no que você poderia trabalhar. Então, eu prestei jornalismo. E o primeiro ano que eu fiz cursinho, eu fiz junto com um colégio. Não passei, também não passei em História, que era a minha segunda opção. História, eu me apaixonei fazendo o cursinho. Eu tinha 4 professores e eu achava fantástico o jeito que eles lecionavam. E é engraçado porque depois que eu fiz o curso de graduação, eu descobri que aquilo era um engodo. Aquilo era? Era um engodo, né? Assim, era um formato Sim. que eles decoravam, então, né, para apresentar. E assim, fazia muito sentido, né, dentro daquele contexto do cursinho, mas não era bem o ensino, exato, não era bem o ensino de história, né, e nem a história de fato, né, assim, que você depois aprende numa graduação. No segundo ano que eu tentei o vestibular, eu passei, então, em História, não passei em Jornalismo, e fui fazer o curso. Eu me apaixonei pelo curso de História. Fiz no interior, né? Fiz na Unesp, no campus de Assis, depois voltei para São Paulo, e aí vim para a dura realidade dos professores. Foi bem difícil, assim, os primeiros meses aqui em São Paulo, e eu ainda tinha muita vontade de trabalhar com jornalismo. Então, eu fui fazer o curso de jornalismo. O que acontece é que, no meio ali do curso, quando eu estava no terceiro ano, eu comecei a trabalhar no Banco do Brasil. Eu tinha prestado um concurso, né, antes de voltar para São Paulo. Era uma forma, assim, de me garantir financeiramente quando eu retornasse. E aí, enfim, nesse trabalho no banco, eu achei que não tinha mais necessidade de continuar fazendo curso. O curso e a realidade do meu trabalho como jornalista, redatora, editora, era completamente diferente. E como eu não precisava do diploma, eu falei assim, gente, eu tô aqui perdendo muito tempo nesse curso, sabe? E eu comecei a perceber que, assim, o curso que eu fazia era muita prática e pouca teoria. E eu sempre gostei muito mais de teoria, né? Assim, muito mais do mundo acadêmico. Então, eu acabei parando ali no finalzinho do terceiro ano, eu nem concluí o terceiro ano inteiro. E passei a me dedicar mais no meu trabalho mesmo, né? Na prática que eu tinha. Mas isso, você não acha que... Eu vejo bastante gente criticando isso, né? Hoje em dia não precisa ter mais diploma para ser jornalista. Você acha isso algo bom? Como é que você vê essa questão de não precisar mais do diploma? Estudar a graduação mudou a minha forma de ver
acho que não o mundo, mas mudou algumas coisas para mim, né? Então, acho que é a forma de ver o mundo também. Eu vou começar de novo. Eu acho que, assim, ter feito uma graduação, para mim, foi muito importante, né? Na minha forma de ver o mundo, de ver o funcionamento do trabalho, de ter contato com essa área acadêmica, com a área teórica. Então, assim, para mim foi muito importante. Agora, eu não sei se é fundamental para tudo, sabe? Eu acredito que para o jornalismo, em particular, eu acredito que seja importante. Mas assim, porque para mim foi importante, sabe? Para minha experiência, eu acho que sim. Agora, eu não sei também, assim, se é para tudo, sabe? Para tudo você precisa de uma formação estrito sensu, sabe? Talvez isso ingesse um pouco algumas coisas. Mas eu tô falando isso, assim, de uma forma geral. Agora, para mim, particularmente, eu sempre defendo a formação, sabe? Então, assim, para Bianca, acho que é fundamental você ter esse contato, sabe? Você ter essa formação na graduação, a prática, a teoria, sabe? Mesmo porque me parece que, assim, o trabalho do jornalista, eu tenho certeza disso, é um trabalho muito importante, né? Mesmo que alguns talvez não cumpram com essa responsabilidade, mas é uma responsabilidade muito grande ali. A maneira como você escreve, o que você escreve, sobre o que você escreve, principalmente dependendo, que nem a gente aqui está falando de um assunto, depois a gente vai entrar mais especificamente na sua pesquisa, e a intenção é que o público que esteja vendo e ouvindo a gente não seja da área, e passe então a conhecer essa área, passe a conhecer a sua pesquisa. Então a linguagem que a gente vai utilizar é fundamental. Então o papel do jornalista nesse sentido eu acho muito importante. O meu medo é justamente esse, a pessoa que não fez a graduação não tenha esse conhecimento de, olha, como é que eu tenho que escrever, qual é o meu público, a escrita é diferente, uma palavra muda tudo. Será que quem não faz a graduação tem esse conhecimento? Então, Léo, eu acho que sim, isso está muito também relacionado à questão ética, né? Eu tive colegas que foram trabalhar em veículos, né, de comunicação que tinha a sua própria forma de trabalho. Então, tem o seu manual de redação, tem o seu manual de ética, e aí é muito mais você se encaixar dentro daquela empresa. Assim como eu tenho colegas que trabalham autônomos, né, como jornalistas, comunicadores, né, enfim. O que eu acho é que eu não sei se é bem a graduação que vai te dar essas ferramentas. Tudo que você falou, eu concordo plenamente. Eu acho que o trabalho de comunicador, o trabalho de um jornalista é de altíssima responsabilidade. Era um grande cuidado assim, que eu tinha na época que eu trabalhava com isso, e ainda tenho na escrita dos meus textos, na divulgação das minhas pesquisas. Essa questão muito da ética, né? Para quem eu vou falar, qual o cuidado que eu tenho que ter com as informações que eu estou passando. Tem coisas que eu sei, mas eu não tenho certeza, então eu não quero veicular uma coisa da qual eu não sei a fonte, não tenho certeza. Então, assim, é um pouco parecido o trabalho do jornalista com o trabalho acadêmico também, nesse sentido, né? De você ter essa responsabilidade, você tem a responsabilidade daquilo que você está informando, né? E assim, a gente está num mundo, acho hoje, ainda mais forte, em que a comunicação está muito embrulhada, né? Assim, a gente não... a gente tem o campo da fake news, a gente tem a comunicação via as redes sociais, a gente tem os youtubers, os tiktokers. São pessoas, assim, que não têm um preparo acadêmico, né? Ou fazem um curso muito simplório algumas vezes, né? Não generalizando, mas isso existe. Enfim, e é complicado, né, assim, o caminho que a informação faz, né, ele tem, acho que assim, hoje tem múltiplos caminhos, então muitas vezes você perde, assim. O que eu não sei é se você tendo uma graduação, você vai ter isso, te dá essa garantia, sabe? Mas eu concordo plenamente com você, eu acho que o trabalho jornalístico e do comunicador é um trabalho de alta responsabilidade, e tem que ser levado muito a sério, né? E eu tenho visto também uma outra questão,
Até esses dias uma colega, uma amiga, a gente se formou junto na faculdade, ela postou um vídeo de uma pesquisadora da minha área, que é reprodução masculina, e dando lá uma informação, e eu entendi o intuito da menina gravando o vídeo. Como tá na rede social, ela quis gravar um vídeo curtinho, numa linguagem simples, rapidinho ali, só para chamar atenção. A grande questão é, a informação não estava 100% correta. Uhum. E hoje em dia, a gente estava conversando agora há pouco aqui com a Vitória, que é a outra entrevistada, justamente disso, tem que usar rede social, tem que usar lá o Instagram, o TikTok, mas aí fica também essa questão da comunicação acabar se perdendo um pouco, porque você tem que ser curto e tem que chamar atenção, e a informação nunca fica sem falta alguma coisinha. Na sua área agora de história, a gente vai falar bastante aqui sobre assuntos que até polêmicos, sobre Da Vinci e tudo mais. Você acha que isso também acontece? De como tem que chamar atenção, às vezes essa informação ela fica um pouquinho defasada, perde um pouquinho ali do conteúdo. Então, eu acho que acontece. Não sei se tem alguma área que não acontece hoje. Pois é. E aí, então, é um pouco disso que a gente estava falando da responsabilidade, né? E eu acho que quando você é um influencer, né, ou você, né, tá buscando isso, existe uma demanda muito grande de produção de conteúdo. Pelo menos o que eu acompanho. Eu não sou uma pessoa que acompanha tanto as redes, mas o pouco que eu acompanho, os perfis que eu sigo, eu percebo que existe essa demanda grande por conteúdo, principalmente para essas pessoas conseguirem receber, né? Assim, elas terem algum tipo de valorização daquilo que elas estão fazendo, inclusive financeiramente, Sim. né? Eu acho que, assim, essa demanda grande por conteúdo, isso faz com que o que é produzido se perca, porque, assim, você não tem tempo de fazer uma pesquisa, sabe? Então, assim, você precisa publicar alguma coisa, você precisa publicar sei lá, um vídeo 2 vezes por semana. Qual tempo que você vai ter para fazer uma pesquisa mais densa sobre aquilo, sabe? Se você for um TikToker, os vídeos são super curtinhos. Então, assim, você tem que pensar muito bem naquilo que você vai colocar. Então, tem essa questão da responsabilidade. O canal é seu, o público é seu e a responsabilidade é sua também, né? Então, se você vai trabalhar com conteúdo que necessita uma pesquisa, se você tem um perfil que é opinativo, né, um perfil crítico, eu acho que você tem que ter uma responsabilidade de transmitir aquilo correto, né? Aquilo que você pesquisou, de trazer as fontes. Ainda mais porque o que eu fico pensando também é assim, eu entendo quando por exemplo, pegando o seu exemplo, se você cria um canal e você vai falar sobre história da arte, é a sua área específica. E até aí tudo bem, você está há anos estudando isso. Me surpreende às vezes a pessoa que tem uma formação de graduação e ela grava vídeos sobre assuntos variados sobre aquela área de graduação. Ela nunca vai ser especialista em tudo. E aí sempre, por conta disso, tem que gravar 2 vídeos. E os vídeos têm que ser curtinhos. E os vídeos têm que ter uma linguagem acessível. Ela nunca fala muito sobre um assunto. É sempre um pouquinho sobre cada. E às vezes, na escolha das palavras, muda todo o sentido de alguma coisa. Então eu já vi, por exemplo, não vou citar nomes porque eu não quero processo, mas eu já vi profissionais da área da saúde, por exemplo, indicando para a pessoa tomar coca, por algum motivo específico. Se você for a fundo, você entende o que ele está querendo dizer, mas do jeito que ficou no vídeo, como é um vídeo curtinho, de uma linguagem, para quem não é da área, ela vai entender que ela tem que tomar coca, e que é bom tomar coca. E não é. Mas como a pessoa quer falar de vários assuntos e ela não acaba sendo especialista em nada, por conta dessa rapidez da rede social, atrapalha a comunicação. E às vezes é uma pessoa que tem muitos seguidores, tem muita coisa assim. E aí eu vejo isso muito acontecer na nossa área biológica, né? E eu não sei como é a área de quem é da história, história da arte. Se for de Da Vinci especificamente, pra você ter uma ideia, ontem eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram pessoal e falei, olha, amanhã eu vou gravar um podcast, esses são os temas. Quem tiver perguntas, podem colocar. O seu assunto vieram perguntas de amigos, de alunos meus, e sempre coisas muito polêmicas e dúvidas que eu acho que são dúvidas que rodam por aí e que ninguém sabe exatamente se é verdade ou se não é. Que talvez falte uma comunicação bem feita.
Você acha que falta alguém comunicar melhor, tendo mais tempo, talvez? Então, Léo, eu acho assim, com relação à história e história da arte, você tem que dar conta de um conteúdo gigantesco, principalmente se for para ensino fundamental e cursinho, por exemplo, da qual, assim, você não é especialista, né? Você conhece tanto quanto aqueles alunos conheceram, sabe? Ou eu sei tanto quando eu terminei a graduação de História sobre independência dos Estados Unidos, quanto eu sabia antes de começar a graduação, porque não é uma área que me interessa e eu não fui atrás de saber, né? E algumas vezes na graduação você não tem determinados assuntos, né? A minha graduação em História, por exemplo, eu não tive História da África, então eu não sei sobre a História da África, eu sei, assim, de ter pesquisado depois, né? Então, assim, acho que tem isso também. Então, você termina uma graduação, por exemplo, em História, e você começa a dar aula, e aí você cria um canal para poder ajudar os seus alunos, e é isso, assim, o que você, né, tem de conhecimento é aquilo que você está passando ali no canal mesmo. Sim. O que isso não exime as pessoas de terem responsabilidade sobre o que elas vão falar, com certeza, assim, né? Por exemplo, você trouxe algo grave, né? Uma pessoa da área falar para tomar um produto que não faz bem, assim, né? Que, sei lá, você pode tomar esporadicamente, mas não é uma coisa para todos os dias como se você bebesse água, né? Então, assim, acho que não exime da responsabilidade, mas tem esse outro lado também, sabe? Que talvez seja importante ressaltar nesse caso específico. Sobre as polêmicas em história da arte. Eu vou fazer só um comentário antes de você adentrar nas polêmicas. A linha de pesquisa que eu estudo, a linha clássica, né? Ela tem muitas polêmicas porque a gente não tem muita informação. Algumas vezes a gente tem mais informações de períodos anteriores ao Renascimento, por exemplo, e à Idade Média, que costumeiramente, né, chamamos de Idade Média e Renascimento, do que desses períodos mesmo, que seriam mais próximos de nós, né, do que a época do Império Grego, o Império Romano. Então, essa falta de documentação acaba gerando também um burburinho. Você quer completar ali o que está faltando. Você pega um documento, um escrito do Leonardo da Vinci, por exemplo, que tem palavras faltando, você tenta completar as palavras. Então, isso acaba também gerando um burburinho e a gente, né, enfim. Aí está o cuidado de você transmitir isso, né? Se você afirma que ou se você há uma hipótese de ser, etc., né? Eu sempre dou esse exemplo para os meus alunos. Tem um jornalista português que eu gosto muito dele, ele também é comediante, chama Ricardo Araújo Pereira. E ele fala justamente o quanto que uma palavra muda tudo, né? Então ele fala que tem uma grande diferença você dizer eu estou bêbado ou eu sou bêbado. E é uma palavra e muda completamente tudo, né? E eu acho que no teu caso, e eu já vou entrar já direto nesse assunto, muda tudo a questão justamente de, já que não tem uma palavra, eu vou deduzir qual é, e aí essa única palavra que eu deduzi muda tudo. E a gente vai entrar agora Leonardo da Vinci, que é o assunto realmente aqui da conversa. O da Vinci virou essa figura pop, que você me mandou lá por mensagem, e que realmente virou. Todo mundo conhece da Vinci tá em música, tá em piada, tá em filme, tá em série, tá em tudo. Você não acha que justamente por ele ter virado uma figura pop, fez crescer ainda mais toda uma polêmica e uma ideia muito mirabolante sobre a vida dele? O que será? O que será que tinha ali? Você não acha? Talvez a ficção tornou coisas reais, fez criar nele uma coisa que talvez não existisse. Então, é difícil assim saber se foi a ficção que fez ele, né, ser essa figura misteriosa ou a figura misteriosa é que fez com que, né, se produzisse muita ficção sobre ele, né? O Leonardo da Vinci, assim como os contemporâneos dele, né, artistas e polímatas do Renascimento, porque assim, o período do Renascimento foi um momento de consolidação do individualismo também, né? Então a gente tinha até ali os séculos 13, 14, ainda uma outra forma de pensar,
muito mais relacionado à comunidade do que ao indivíduo, ao homem. E até a gente aprende isso quando está na escola, né? Que é o período do humanismo, é o período do homem no centro, né? Então, assim, é esse período do indivíduo. Com isso, a gente tem o surgimento de uma espécie, eu vou usar uma palavra contemporânea, de Star System, como tem em Hollywood, por exemplo. Mas assim, essa é uma palavra contemporânea para entender que começou-se a criar um sistema de artistas famosos, né? Então aí a gente tem o Michelangelo, tem o Leonardo, tem outros artistas que os nomes são menos conhecidos. Também porque na década de 80, 90 surgiram as tartarugas ninjas que usaram o nome. Velho para você que quando você falou Leonardo, Michelangelo, eu falei, por favor, me fala que o Rafael e o Donatello estavam uma homenagem à minha infância, eles têm que ter se encontrado todos. Quem era, não sei, só um parênteses agora, Michelangelo e Leonardo, tudo bem, mas quem era o Donatello e o Rafael? Então, eles não se encontraram os três, Tá. porque o Donatello, ele não é contemporâneo ao Leonardo, Michelangelo e o Rafael. Eu não sei, agora eu vou fazer uma especulação, tá? Eu não tenho certeza de por que não utilizaram o nome do Donatello quando criaram as tartarugas ninjas. Na verdade, assim, por que usaram o nome do Donatello e não usaram, por exemplo, Tiziano, que era o contemporâneo do Leonardo, Michelangelo e Rafael? Eu assisti a um stand-up uma vez da Netflix com aquela comediante australiana. Puxa, agora me fugiu o nome, mas o stand-up chama Nanette. Ela é historiadora da arte e agora ela é comediante. E ela comenta que o Tiziano, não sei se é uma piada isso, pode ser que seja, mas que o Tiziano não foi incorporado porque em inglês é Titi, né? Titiano, né? E aí ficaria o Tite, assim, sabe? Entendi. E aí, como era uma série para infanto-juvenil, exatamente. Sem colocar um nome. Exatamente, que faz referência aos seios, né? Então, eles foram buscar o Donatello. O Donatello, ele era mais velho que o Leonardo, o Michelangelo e o Rafael. E ele, enfim, faleceu antes do Leonardo fazer a sua carreira, né, como artista. Agora, Leonardo e Michelangelo se conheceram, Leonardo era mais velho que o Michelangelo, e o Rafael também chegou a conhecer o Leonardo, conheceu o Michelangelo também, mas eles não chegaram os três a trabalharem juntos. Eles se conheceram, conviveram no mesmo lugar por um tempo, que foi Florença, mas não chegou a ter um trabalho conjunto deles, né? Algo Todos parecido. italianos. Todos italianos, sim. E aí eu lembro, só para também comentar, que você chegou a comentar alguma coisa de que Leonardo da Vinci e Michelangelo não eram melhores amigos. Então, essa é uma história que também, né, sempre surgem boatos e fofocas, né? Então, o que a gente tem documentado é que, assim, o Leonardo, ele passou a maior parte da carreira dele em Milão. Então, a vida profissional dele, na verdade, foi feita em Milão. Ele nasceu, essa também é uma polêmica, né? Qual foi a cidade que ele nasceu? Provavelmente ele nasceu em Anciano, que é uma cidadezinha que fica muito perto de Vinci. O pai dele era de Vinci, a família paterna toda. Ele foi morar um tempo com a família paterna, quando era criança, em Vinci. E depois foi com o pai para Florença. Então, Florença era o grande foco, né, de realização cultural na Itália nesse período. Inclusive, era um projeto mesmo do Duque de Milão, do Lorenzo de Medici, ter uma cidade voltada para a cultura e para a arte. Era um projeto político, né, governamental dele. Leonardo fez a sua formação em Florença e depois ele foi para Milão, onde ele passou a maior parte do tempo. Quando ele retorna para Florença, ele volta no momento que o Michelangelo está voltando de Roma. E o Michelangelo era bem mais jovem que ele, tinha 20 e poucos anos, o Leonardo estava próximo aos 50 já. Então, eu tenho um choque geracional também, né? Os biógrafos do Leonardo, de forma geral, colocam ele como uma pessoa muito agradável, uma pessoa muito vaidosa, um homem bonito também, dentro, né, das características de beleza daquele período.
Ele vivia sempre cercado dos seus assistentes, ele tinha muitos amigos. Já o Michelangelo, ele é colocado pelos biógrafos do Leonardo, não do Michelangelo, como uma pessoa muito difícil de lidar, uma personalidade muito forte, uma pessoa que de pouquíssimos amigos, gostava mais de trabalhar sozinho. E então, assim, o que se sabe de documentação é que eles se encontraram, provavelmente, né, eles devem ter se encontrado ali naquele meio cultural. É colocado como se, de fato, né, existisse ali uma dificuldade de comunicação vindo da parte do Michelangelo. Então, uma das fofocas, assim, gente, é uma fofoca que tem é que o Leonardo estaria conversando com um grupo, né, de conhecidos, e o Michelangelo se intrometeu e falou que Leonardo não terminava nenhum trabalho e foi embora, né, assim, de uma forma meio... Soltou a bomba e... meio bruto, né, assim... o Michelangelo também tinha, assim, uma dificuldade mesmo, né, de se relacionar, aparentemente. Ele tinha, inclusive tem uma outra história, que assim, o Michelangelo, ele tinha o nariz um pouco torto. Aparentemente ele brigou, né, e ele também brigou por ter feito um comentário ofensivo para um outro pintor, e o pintor deu um soco no nariz dele, e o nariz quebrou. Mas isso também, assim, é uma história, né, que a gente não tem muita certeza. Então, assim, o que a gente tem de documentado, né, que eu ia comentar, é que houve uma espécie de uma reunião do Conselho Cultural de Florença para decidir onde o Davi que o Michelangelo tinha feito iria ficar na área pública, né? Em qual local que ele ficaria. E o Leonardo, ele fazia parte do conselho. Que é uma estátua, né? É uma estátua, isso. O Michelangelo tinha feito um Davi, né? O Davi é a figura bíblica. É uma estátua grande, né, de grandes proporções, em mármore, numa pedra única. Então, assim, é uma produção muito única, né? E, enfim, na época, hoje, olhando o Davi, já é algo, assim, extraordinário. Na época foi assombroso, né? E ele já tinha feito a Pietà, então ele já tinha uma fama, a fama, né, de ter feito de ser um bom... escultor, né, excelente escultor. Então existe essa discussão onde a gente vai colocar essa estátua, né, publicamente. O local da estátua dava um certo status, né, para o artista, e o Leonardo, fazendo parte desse conselho, ele foi contra deixá-la num local importante, num local visível. Ele queria que a estátua ficasse no fundo, atrás, e que tampasse ali as genitais do Davi com uma folha de parreira. Ele perdeu, né, essa disputa, a estátua acabou sendo colocada num local de fácil visualização, todo mundo que chegava na região via a estátua, não ficou com a folha de parreira, ou, se não me engano, ela ficou por um tempinho, depois tiraram, assim. Mas o fato é que isso é documentado, né? De fato, Leonardo fez parte de um conselho que tentou boicotar a estátua. E a estátua hoje está onde? Hoje tem uma cópia da estátua no mesmo local que o Michelangelo, que a estátua estava originalmente, mas a original está no museu, em Florença. Ah, em Florença. Isso. Então, quem for em Florença consegue ver a original no museu. Consegue. Aliás, eu já vou entrar também nessa pergunta. Porque, por exemplo, Michelangelo, que é super conhecido, Florença. O Leonardo, Florença também. Por que Florença? O que tinha na cidade ali que, não sei se atraía tanto esses artistas e... Por que Florença? Tinha alguma coisa na cidade ou algum tipo de estímulo aos artistas na cidade que atraíam eles? Então, essa questão da cidade de Florença é uma questão, assim, de muito estudo, de muitos debates. Eu vou tentar, assim, trazer alguns elementos, né, que possam ajudar a gente a pensar um pouco sobre por que Florença seria esse grande centro cultural. Um deles eu comentei agora há pouco, que era o Lorenzo de Médici. A família Médici governava Florença. Florença era uma república, diferente de Milão, que era um ducado. Porém, assim, era uma república um pouco diferente do que a gente conhece hoje. A família Médici tinha um poder
bem centralizada na cidade. E o Lourenço, ele foi um jovem que cresceu. A mãe do Lourenço era uma pessoa muito culta, a Lucrécia Tornabuoni. Ela foi uma figura importante para a cultura da cidade. Então, ela era uma mulher culta, ela valorizava a arte. Existem estudos dizendo que ela, inclusive, patrocinou algumas artes, apesar dela não estar nomeada como mecenas, e sim o marido dela, mas existe uma revisão desses estudos hoje. E o Lourenço cresceu, então, com essa mãe valorizando a cultura e o surgimento de uma nova forma de pensar o mundo, que também era o que eu estava comentando anteriormente, sobre o indivíduo, o homem no centro. A recuperação dos estudos de Platão com os neoplatônicos. Então, a gente tem a formação de uma escola de estudos filosóficos, a valorização da arte por um novo grupo social, que era a burguesia comercial. Então, a gente tem esse grupo rico, e é uma nova classe mesmo que estava surgindo, que vinha surgindo lá desde o período medieval dos burgos, né? Então, você tem a formação de guildas comerciais, como, por exemplo, a guilda de tecido, que era uma das guildas mais importantes, e depois, lá na frente, ela vai ter muita influência na Revolução Industrial, né, de tecidos na Inglaterra, por exemplo. Então, você tem a formação dessas guildas importantes, e quem forma essas guildas são os moradores dos burgos, os burgueses, né? E aí esse novo grupo, então, que é a burguesia comercial, né? É uma burguesia formada do comércio desses produtos, dessas guildas, cada guilda tem a sua especialidade. Esse grupo quer mostrar que eles ascenderam, né? Eles querem mostrar que também eles têm um certo poder, apesar de não ter, né? Assim, eles exerciam poder, mas isso não era uma instituição, né? Não era institucionalizado. Então, uma forma deles mostrarem o status também era com as roupas, com as joias, com a arte. Então, você convidar um artista, né? Você ser mecenas de um artista para produzir uma obra para sua residência, uma obra em homenagem à guilda que você faz parte, isso te dava um status. Mas nessa época, a arte ela tinha esse valor de mercado também? Ou seja, esses artistas, eles conseguiam vender as suas obras, que nem você falou, eles se tornavam quase que celebridades ali, né? Leonardo, Michelangelo, eles eram conhecidos, eles tinham essa figura como, nossa, aquela pessoa ali é muito famosa, eu quero um quadro dele. Então, esse é o momento que começa a construção desse processo, ainda não é o momento em que você tem o mercado de arte. O mercado de arte começa a surgir a partir daí. Então, aí a gente vai ter uma circulação de obras, né? Então, você começa a ter o dono de um quadro sacro, por exemplo, né? O quadro de uma Madonna, ele vende o quadro para um comerciante. Esse comerciante sai de Florença, por exemplo, e leva o quadro até Veneza. E aí você começa a ter, por exemplo, essa circulação primeiro das obras antes de se tornar um mercado de fato. Então, assim, esse seria o proto-mercado de arte. Mas aí já nessa época, eles já tinham... Da Vinci já era tratado como essa pessoa diferente? Ou ainda isso foi depois da morte dele, que virou Leonardo da Vinci, como a gente imagina? Ou na época ele era um pintor comum? Então, eu acho que essa é uma pergunta capciosa, porque eu acho que é complicado ter uma resposta para essa pergunta. É isso, sabe? Pelas informações que nós temos, os pintores eles tinham mais ou menos o mesmo status, né? E o nome do pintor ele vai começar a ter esse status mais de celebridade no finalzinho desse período do Renascimento. Então, é um pouco mais adiante que você vai falar, isso aqui era do Leonardo, isso aqui era... Tanto que os pintores, pintores, escultores, eles não assinavam as obras. A assinatura é um pouco mais para frente. Ou alguns assinavam, né? Então, você tem
artistas, por exemplo, nórdicos, né, que influenciaram bastante a Itália, principalmente na questão de paisagens. Os artistas nórdicos, alguns assinavam. Alguns italianos também estavam, mas era mais difícil, assim. Então, Leonardo, por exemplo, a gente não tem as obras assinadas, o que fica mais complexo para saber se foi ele mesmo que fez. Então, aí já te pergunto isso. Então, se ele não assinava e demorou um tempo até ele ter esse reconhecimento de ser esse pintor, essa pessoa que depois a gente vai entrar também nessas outras polêmicas, mas essa pessoa muito diferente para sua época e tudo mais, como que foi associado, então, a ele esses quadros famosos, se não tinha assinatura? O que diferenciava ele dos outros para dizer, esse é do Leonardo da Vinci? Então, acho que nesse período, a questão de diferenciar de quem era, estava muito do gosto da pessoa que pedia. Então, quero que o Leonardo faça porque gosta da forma que ele pinta, sabe? Está um pouco mais relacionada com isso do que com a habilidade do pintor e ele ser um pintor fantástico. Como você sabe que a obra de um artista se ele não assinava? Aí você tem que recorrer a fontes. E é por isso que eu até estava comentando com você, acho que um pouco antes da gente começar a gravar, que é difícil a gente ter certeza sobre qualquer coisa relacionada ao Leonardo da Vinci, assim, 100% de certeza, a não ser que a gente pegue a documentação dele mesmo ou algum arquivo ou fonte, né, daquele período. Então, por exemplo, como eu sei que a Mona Lisa... Eu ia fazer essa pergunta agora. foi feita pelo Leonardo, né? Então, assim, alguns elementos dos quadros que você consegue identificar que é do mesmo pintor. Então, você tem especialistas que fazem isso, não é o meu caso, mas, assim, você tem uma especialidade dentro da história da arte que consegue verificar se a obra é ou não é. Então, como a pessoa faz? Pela pincelada, pelo tipo de desenho. O Leonardo era canhoto e ele fazia a rachura para o outro, né, para um lado diferente de quem é destro, então você consegue verificar. O Leonardo trabalhava com esfumato, ele trabalhava com chiaro escuro, que são técnicas. O esfumato, ele esfumava as linhas. Então, ao invés dele fazer o contorno do rosto, o contorno do corpo, ele apagava o contorno e o que você vê é só uma sombrinha. Então, o rosto e a paisagem, eles meio que se tornam... Eles se misturam. E aí você vai percebendo a diferença pelo chiaro escuro, que é a outra técnica. Então, ele vai sombreando e clareando. Então, você consegue ter uma tridimensionalidade de uma obra que é bidimensional. Então, essas eram técnicas que ele estava trabalhando enquanto ele estudava física, por exemplo, né? Enquanto ele estudava ótica. Então, ele se fez valer muito da parte científica, matemática, física, para os estudos artísticos dele. Então, assim, como eu sei, né, que uma obra é dele? Então, tem essas características da própria pintura. E quando você... tem as características, mas mesmo assim você fica em dúvida, porque poderia ser de um aluno, de um assistente, de um seguidor, você acaba recorrendo para as fontes escritas. Então, o Leonardo, ele é um artista que deixou cadernos. Então, a gente vai atrás dos escritos dele para saber se tem alguma informação. Bom, não tem. Então, vamos para uma próxima fonte. A gente tem alguma informação de encomenda da obra, porque isso era muito comum no período, né? Uma obra ser encomendada. Quando ela era encomendada, era feito um documento. Então, aí a gente vai atrás de saber se existe esse documento. Não existe. Então, a gente vai atrás de uma fonte da época, como um cronista, por exemplo, uma carta, né? Então, a gente vai indo atrás de tentar encontrar elementos da época em que a gente possa provar que aquilo é do artista. Mas aí, por exemplo, nesse caso, né, ele tinha muitos cadernos, então, como se fosse um diário, ele devia anotar bastante coisa ali. Mas por que em 1500 e sei lá quanto, eles resolveram falar assim, olha, vamos guardar esses cadernos aqui do Da Vinci, porque acho que em algum momento... Por que alguém guardaria isso? Bom, os cadernos do Leonardo não eram diários. Então, era assim. Era assim, o Leonardo,
Ele usava os cadernos para rascunhar, para estudar e, eventualmente, para escrever o que ele achava que os alunos, os assistentes, deveriam fazer posteriormente. Então, era como se fossem tratados. O tratado de pintura, o tratado de desenho, arquitetura, era muito comum nesse período. Então, os mestres escreviam a forma que eles acreditavam que deveria ser produzida uma obra, como você pintaria, as questões de arquitetura, como você trabalharia. Então, isso era muito comum. Existia um tratado muito importante na época que foi referência para esses artistas, que era do Leon Battista Alberti. Então, ele foi uma figura importante dentro da arquitetura, dentro da arte, da pintura. Ele fez um tratado muito importante que era utilizado por esses artistas. E aí, uma vez, esses artistas mestres, eles também tentavam produzir ali o seu próprio tratado, de acordo com o que eles estavam trabalhando. No caso do Leonardo, ele tentava muito trazer essa questão dos estudos da física, da matemática, dos estudos de uma proto-engenharia, sabe, para as obras artísticas. Então, o caderno dele era muito mais sobre esses estudos e os rascunhos do que um diário. Tem pouquíssimas coisas, assim, pessoais do Leonardo nos cadernos. O próprio Leonardo guardou os cadernos. Então, conforme ele ia se mudando, viajando, conforme o caderno acabava, ele guardava. Quando ele foi ficando mais velho, ele percebeu que muita coisa do que ele tinha escrito, pelo menos é o que parece, poderia ser publicado. E ele deixou, então, essa incumbência para um dos assistentes dele, o Francesco Melzi. Então, isso está documentado no testamento do Leonardo. Então, o Leonardo deixou isso em testamento. Deixa os meus cadernos para o Francesco Melzi. Acontece que o Melzi, ele não publicou, né? Olha, eu acredito que ele tão pouco organizou. E assim, a gente não sabe quanto que o Leonardo tinha de caderno e o quanto ele produziu. Porque o que a gente tem hoje, muita coisa são folhas soltas. E acredita-se que, assim, tinham outras páginas, né, nessas folhas que estão soltas. Então, a gente não sabe o quanto se perdeu também, né? Mas aonde que estão esses cadernos que sobraram e essas folhas que se conhecem? Onde elas estão? Então, ao longo dos anos, né, isso foi se perdendo, foi desaparecendo e depois sendo redescoberto. Então, conforme foi sendo redescoberto, os pesquisadores foram separando por assuntos e por data. E aí você foi fazendo alguns códex. Alguns estão em museu, tem o Códex Atlânticos e o de Madrid. Eu acho que o de Madrid está em um museu em Madrid. O Atlânticos, eu não sei se está no Louvre ou se está na Itália, não tenho certeza. Mas alguns estão em museus, e isso é bem fácil de achar, é só você digitar na internet. E alguns estão em coleção privada. Por exemplo, um dos códexes sobre os estudos relacionados à hidráulica, que eram estudos muito importantes para o Leonardo, estão com o Bill Gates. Alguém mandou, eu vou verificar agora, galera, porque eu acho que foi o meu aluno que fez uma pergunta falando justamente sobre o Bill Gates. Porque aí nesse caso, por exemplo, o Bill Gates, ele comprou de alguém, provavelmente. Provavelmente. Mas aí também não dá para saber quem é que tinha antes, nem o valor pago. Eu acho que se for feita uma pesquisa, talvez a gente chegue a alguma coisa próxima, né? Eu não pesquisei sobre esse códex. Mas quando você entra nos museus, por exemplo, no Louvre, você tem um espaço de arquivo. Quando você acessa lá os arquivos e você procura o Códex do Leonardo, por exemplo, o museu te dá o histórico de onde eles conseguiram aquela obra. Né? Então, do museu você consegue rastrear a obra. Agora, quando é uma obra privada, algumas vezes você precisa procurar na casa de leilão. Algumas casas de leilão, elas descrevem de onde a origem, né, da obra, de onde eles compraram. Mas tudo isso tem um limite, né? Porque o Francesco Melzi ficou com os cadernos. Para onde foi depois dele? Né? Quem ficou com os cadernos? Existem pesquisadores que pesquisam para onde esses cadernos foram. E aí você tem que ir fazendo esse caminho para tentar chegar até o museu, por exemplo, ou até o Bill Gates. Nesses casos, por exemplo, em que você tem cadernos faltando, tem folhas faltando, isso não ajuda também essas teorias
misteriosas em torno de Da Vinci? Por que estão sumidos? Por que as folhas sumiram? Por que Bill Gates quis ter para ele isso e não está no museu? Você acha que isso aumenta esse mistério em torno de Da Vinci? Nossa, com certeza, sim. Eu acho que a partir do momento em que o Leonardo da Vinci é colocado como essa figura misteriosa, qualquer coisa, né, que incremente, né, esse mistério acaba, né, surtindo em algo maior. E assim, tem um grande pesquisador de Leonardo, que é o professor Martin Kemp. Ele é considerado o maior pesquisador de Leonardo vivo, né, hoje. Em um dos trabalhos dele, ele comenta um pouco sobre isso, né, falando que o Leonardo da Vinci é uma figura que é constantemente recuperado, né, pelas gerações. Então, depois da morte dele, passou um tempo sem se falar do Leonardo, e depois você vai recuperando conforme você tem, né, as obras circulando, onde essas obras estavam. Então, depois que ele faleceu, acredita-se que uma parte desses quadros importantes tenham ficado com um dos assistentes dele, que era o Salahy, e depois talvez ele tenha vendido para o rei da França, ou não sabemos, né, o que aconteceu. O fato é que hoje a Mona Lisa está no Louvre, né? Então, assim, o que aconteceu, né, nesses momentos? Então, todos esses vazios, né, que a gente não tem como preencher com documento, acabam dando espaço para você preencher com a imaginação. E no século XX e XXI em específico, acho que teve um grande estouro, né, assim, dessas teorias. Que até eu já vou perguntar sobre isso, porque tem todas essas teorias, justamente século XX, XXI, em que a informação foi cada vez mais fácil de ser passada adiante. E aí eu sempre escutei falar sobre as pinturas de Da Vinci como sendo algo muito misterioso. Então tem a questão da Mona Lisa. Ela está sorrindo? Ela não está sorrindo? O que é? Quem era a Mona Lisa? Aí eu já tinha visto alguma coisa que ela era uma amante de Da Vinci. Aí você comentou até antes, talvez não. Que na verdade ela tinha sido ali o pedido do marido, que tinha pedido para pintar ela e tudo mais. E tem a sua pesquisa em si, que é sobre a pintura dele de São João Batista. Eu acho muito curioso, eu peço para todo mundo, eu não sei se depois na edição a gente consegue, mas eu acho que sim, colocar a imagem dessa pintura na hora que for aqui. Seria bem legal. Porque quando você procura São João Batista no Google Imagens, aparece uma imagem que não tem nada a ver com a pintura de Da Vinci. A imagem que tem naquela pintura de Da Vinci não é a imagem que a gente imagina de um santo. Por quê? Agora vem a pergunta. Por que Da Vinci pintou São João Batista daquele jeito jovem, com traços pouco masculinos, na verdade misturando um pouco ali o masculino com o feminino, e quase nu, ou seminu, não sei, com partes do corpo aparecendo bastante, e tem toda uma movimentação do braço e uma coisa meio teatral. Porque se sabe exatamente o porquê disso? Não. Ótimo, acabou aqui então o corte. Então, Leonardo, esse é acho que essa é a principal questão que me moveu a estudar esse quadro do São João Batista. E que inclusive relaciona muito ele à Mona Lisa. Então, assim, sobre o São João Batista específico, né, que eu acho que é o que eu tenho mais informações, né, acho que tenho mais sobre o São João do que até sobre o próprio Leonardo. Quando eu vi esse quadro a primeira vez, foi exatamente isso que eu pensei. Gente, mas é um jovem sensual, ao meu ver, assim, com esses traços delicados, né? O que o Leonardo quis dizer com isso? E assim, se você pegar as outras obras dele, ele não tem quadros cujo o personagem é masculino. Os quadros dos personagens são femininos. Ele fez 2 retratos das amantes do Ludovico Sforza, que era o Duque de Milão, que era o mecenas dele em Milão. Tem a Mona Lisa, tem a Santa Ana com a Virgem, o menino é Santa Ana. Mas você não tem muitos, você não tem, né? Você não tem muitos, não. Você não tem pinturas em que você tem a imagem de homens. E aí você tem esse São João com esses traços delicados. Bom, eu achei que essa era uma grande inovação de Leonardo,
trazer o São João Batista adolescente, e depois ele teria sido copiado pelo Rafael, pelo Caravaggio, pelo Guido Reni, que foram artistas que também produziram São Joões adolescentes e sensuais. Mas eu acabei descobrindo que nesse período, finaizinhos do século XV, né, anos finais do século XV, surgiu em Florença esse tipo de representação do São João Batista em que ele é um adolescente. E, curiosamente, a gente não tem informações sobre esse período da vida do São João Batista, né? Eu não sou uma pessoa religiosa, né? E não tinha lido a Bíblia católica. Eu fui atrás para tentar ver se eu encontrava alguma coisa da vida dele. O que eu encontrei é que ele é considerado o precursor de Jesus Cristo, então ele é uma figura muito importante dentro dessa teologia cristã, né? Católica, cristã. Não sei sobre a vida dele adolescente. Eu sei que ele foi para o deserto quando ele tinha 7 anos e quando ele retorna, ele é um pregador e batiza, né? Por isso até Batista no nome dele. E, enfim, quando ele conhece Jesus, ele o batiza no Rio Jordão. E aí, assim, eu descobri que a cidade de Florença, ela tem como padroeiro São João Batista. Então, isso já torna essa figura uma figura para produção iconográfica. Mas mesmo assim não responde a pergunta, né? Por que um São João adolescente? O que a gente tem muito da produção iconográfica em Florença é ele criança, ele com Jesus, ou ele mais velho pregando. Por que Leonardo produziu, então, esse São João com essas características? Há várias hipóteses, né? Os pesquisadores de Leonardo têm várias interpretações do quadro em si. A proposta que eu tenho na minha pesquisa é tentar entender o quadro dentro desse contexto que o Leonardo estava inserido. Então, ele estava numa cidade cujo São João era o padroeiro. Havia sido produzido algumas obras anteriores a dele, com o São João Batista adolescente. E ele estava mergulhado nesse momento do neoplatonismo, que retoma essa ideia da beleza ideal, né, desse corpo ideal. Então, esse São João Batista, ele tem uma beleza que é masculina e feminina ao mesmo tempo, com esses traços delicados. Ao mesmo tempo, Leonardo estava fazendo estudos de anatomia nesse momento, estudos de anatomia do rosto, principalmente. Então, a gente vê ali o sorriso e o olhar do São João muito característicos. Leonardo também fazia estudos relacionados à água, à hidráulica. Então, a gente tem isso nos cachos dos cabelos do São João, né, que ele faz como se fossem redemoinhos. Tem essa questão da roupa, né, também, desse corpo nu. Então, a gente retoma de novo a questão da beleza, do nu grego, né? Então, o neoplatonismo tenta retomar um pouco essa questão dessa beleza grega, né? Então, desse corpo. E aí, assim, você tem, então, as análises que os pesquisadores fazem, né? Será que Leonardo fez esse quadro porque ele foi encomendado? Esse quadro foi a público? Essa documentação a gente não tem, a gente não sabe. Eu pelo menos não encontrei até agora informações de se o quadro foi encomendado, se ele fez para alguém que né, assim, com interesse, por exemplo, em enviar o quadro e conseguir um trabalho, né? Essa também é uma possibilidade. E uma análise que a gente pode também tentar fazer do quadro, não que esse tenha sido o motivo, né? Mas aquela figura, aquele jovem que está ali, alguns pesquisadores colocam como se fosse o assistente do Leonardo. Leonardo tinha um assistente pessoal, que é o Gian Giacomo Caprotti, que é considerado dentro das informações que a gente tem, como um possível relacionamento afetivo sexual do Leonardo. Então, ele não seria o motivo principal, né, do quadro, mas talvez fosse o modelo Foi a inspiração desse quadro. Então, a gente, baseado nas pesquisas, existe, então, ali uma teoria de que, então, Da Vinci fosse homossexual.
Então, a questão da sexualidade do Leonardo, ela é muito debatida e ela é um assunto que existe desde a época do próprio Leonardo, né? O Leonardo foi preso quando ele tinha 24 anos, isso está documentado, está em arquivo na Itália, acusado de sodomia, né? Então, o crime considerado sodomia era um crime voltado para homens, principalmente. Então, o homem acusado de sodomita era aquele que praticava relações sexuais com outros homens, e isso era considerado crime naquele período. Não mudou muito hoje em alguns lugares, né? Infelizmente. Então, Leonardo... Hoje não é preso. Leonardo foi preso, mas ele ficou pouquíssimo tempo, ele pagou uma fiança. Não se sabe muito bem ali como aconteceu de fato, além do que está escrito nos arquivos, mas ele ficou pouquíssimo tempo, houve o pagamento de uma fiança, ele estava em um local em que existia, era aberto, né, para os relacionamentos homoafetivos masculinos, então era um lugar mesmo em que os homens frequentavam mesmo para se relacionar. Parece com hoje em dia, né? Tem coisas que são proibidas, mas todo mundo sabe onde tem. Assim, naquele período é curioso isso, porque assim, existia uma guarda, inclusive, né, que era... me fugiu o nome agora, mas era uma guarda, assim, específica que saía à noite, inclusive, e ela ia nos lugares em que provavelmente se encontrariam homens e eles tinham a autorização para prender e, enfim, eram julgados, muitos eram mortos. Então, assim, era uma situação curiosa pelo fato de que Roma estava ali do lado, né? O Vaticano, o Papa estava ali do lado, né? Essa era uma proibição muito relacionada com a Igreja Católica. E mesmo assim, Florença era uma cidade em que você encontrava muitos lugares voltados para os relacionamentos homoafetivos masculinos, né? O que me faz pensar um pouco de que não adianta você censurar, as pessoas sempre vão encontrar uma forma de viver. Exato, né? E aí, nesse caso que você estava falando do Salai? Salai. Ele era o assistente do Da Vinci, correto? Assistente? Eu falar assistente. Correto. Que talvez ele tenha sido um modelo para a pintura de São João Batista. A história do Salai é curiosa também, porque ele foi parar no ateliê do Leonardo quando ele era criança ainda. Leonardo já era um homem adulto. Leonardo tinha quase 30 anos ou 30 e pouquinhos, e o Salai era uma criança, ele tinha 10 anos, e ele foi para lá para ser servo. Isso era uma atividade muito comum na época, principalmente se você era de uma família pobre. O servo, ele fazia, né, as atividades domésticas, algumas vezes ele aprendia algum tipo de ofício. No caso do Leonardo, como ele era pintor, mestre, ele provavelmente, isso a gente não tem documentado, isso a gente, né, meio que tenta preencher a lacuna do que não tem. Provavelmente ele ensinou o Salai, porque em alguns momentos no caderno dele ele cita o Salai como aluno, em outros como assistente. Então provavelmente ele ensinou o Salai a pintar. E esse relacionamento deles, a gente não sabe muito bem em que momento aconteceu. Mas nos cadernos, né, os desenhos do Leonardo, aparecem um jovem, já assim, mais velho, né, não uma criança, mas um homem jovem, mais ou menos quando o Salai devia ter uns 17, 18 anos mais ou menos, assim. Então acredita-se que seja nesse momento que talvez eles tenham começado essa relação, mas isso também a gente não tem documentado. Isso é intuído, é uma hipótese, repetindo, é uma hipótese, a partir da análise dos desenhos do material do Leonardo. Há também um livro publicado na época de um escritor que frequentava, né, esse universo, né, cultural, artístico, que é o Lomazzo. É um livro ficcional, em que ele coloca alguns artistas conversando, e ele coloca o Leonardo da Vinci e o Fídias conversando. O Fídias, ele era um escultor grego, então assim, são duas pessoas de séculos diferentes, né, de universos diferentes.
e ele coloca os dois conversando. O Leonardo já tinha falecido quando esse livro é publicado, ele tinha falecido há pouco tempo. Mais cerveja, por favor. Muito obrigado. Ele pergunta para Leonardo se Leonardo e Salaí tinham praticado um jogo que era muito comum entre os florentinos, que era o jogo dos homens, né, um deitar em cima do outro ou deitar nas costas do outro. Uma brincadeira saudável, Exato. Né? E o Leonardo fala que sim, muitas vezes. Então, assim, essa conversa, né, que aparece nesse livro de ficção do Lomaz é contemporânea praticamente do Leonardo, né? Esse livro me parece que ele é de 1560, eu não tenho a data precisa. Eu posso deixar depois aqui com você todos essas referências que eu estou falando. Tudo aqui na descrição. Eu acho que é legal para o pessoal depois procurar. Vão sumindo, né, as datas, os nomes. Então, assim, esse é um livro que foi publicado pouco depois que o Leonardo faleceu, né? O Leonardo faleceu em 1519, esse é um livro mais ou menos de 1560, em que você tem, então, essa conversa, né, entre o Leonardo e o Fídias. Então, a história do relacionamento dele com o Salaí é algo que já vem mesmo do próprio período dele. O Giorgio Vasari, que é o biógrafo desses artistas desse período, né, dos artistas italianos renascentistas, ele tem uma obra que teve 2 publicações, inclusive, ele ainda vivo, né, ele fez a primeira e depois ele fez uma revisão da própria obra, que são as vidas, né, dos pintores, arquitetos desse período italianos, né, principalmente de Florença. Na vida do Leonardo, o Vasari cita o Salaí também. Então, a gente sabe que ele existiu. Então, e o Leonardo também coloca informações dele no caderno, né? Lembra que eu falei que o caderno não era um diário? Sim. Leonardo não põe informações pessoais, mas ele pôs sobre o Salaí. Então, tem esses elementos, né? Que essas fontes que nós encontramos, o próprio caderno do Leonardo. Mas aí você vai completando, né? Vai tentando entender o que poderia caracterizar um relacionamento mais íntimo entre 2 homens naquele período. Então, você vai tentando entender se os vestígios deixados, né, por Leonardo e por essas fontes poderiam encaixar e formar esse relacionamento. A ideia de que o Salaí fosse modelo do quadro, ela está muito relacionada com esses desenhos que Leonardo fez no caderno de um jovem. Eu comentei, né, que num determinado período, Leonardo começa a desenhar um jovem que tem mais ou menos o mesmo rosto, né, em todos os desenhos, e que os especialistas, então, em análise dos desenhos do Leonardo, acreditam que possa ser o Salaí. E por que eles acham isso? Porque existem descrições de como ele era. O próprio Giorgio Vasari descreve o Salaí. Então, os cabelos cacheados, o formato do rosto. Então, essas informações acabam encaixando com esse modelo. Você comentou que Da Vinci tem relatos, né? Tem toda essa pesquisa que foi feita em que ele coloca o Salaí como sendo um assistente, às vezes como um aluno. Então existe uma possibilidade dele ter ensinado o Salaí a pintar. Existe alguma chance de algum quadro do Da Vinci ter sido pintado, na verdade, pelo Salaí e não pelo Da Vinci? Por exemplo, se sabe se Salaí era canhoto? Não tenho essa informação, mas a gente tem quadros do Salaí. Existem quadros dele. Existem quadros. Sim. E não é parecido com os que a gente considera sendo do Da Vinci. São. Olha aí, quem pintou não foi Salaí, então. Você que está dizendo. Mas não existe nenhuma pesquisa tentando descobrir se há um erro histórico de um quadro associado a um e na verdade é de outro. Então, acho que assim, existem pesquisas tentando compreender até onde tem o pincel do Leonardo e entram os pincéis, né, dos assistentes. Era muito comum esses artistas não pintarem a obra toda sozinha. A obra era uma obra do ateliê. Acho que isso é uma informação bem legal, assim, como funcionava o ateliê nesse período, né? Então, o ateliê, ele produzia em larga escala. Então, por exemplo,
onde o Leonardo estudou, o mestre do Leonardo foi o Andrea del Verrocchio. O Verrocchio tinha um ateliê que era muito popular, né, no período que o Leonardo estudou lá, né, que ele fez a formação. E como é que funcionava? Então, o ateliê recebia uma encomenda, o mestre começava, dava as orientações e os assistentes iam lá e terminavam. Os assistentes copiavam o que o mestre fazia. Então, existem várias cópias de uma mesma obra que foram feitas pelos assistentes, porque eles estavam estudando. Então, funcionava muito pela cópia. Os alunos e assistentes do Leonardo copiaram a Mona Lisa. Tem várias cópias da Mona Lisa. Copiaram a Última Ceia. Copiaram o São João. Tem algumas Madonas, né? Que o Leonardo não chegou a fazer Madonas, mas tem algumas Madonas que são muito parecidas com os traços, né, das obras do Leonardo. E aí são de assistentes, de alunos. Aqui no MASP, em São Paulo, tem uma obra de um aluno do Leonardo, que é do Gian Petrino. Olha aí. Às vezes está no Brasil, está em São Paulo, não sabe disso. Então, no MASP tem uma obra que é de um aluno de Da Vinci. Isso. E aí você consegue ver que tem traços muito semelhantes, técnica muito parecida com as obras do Leonardo. É claro que, assim, talvez em algum primeiro momento você olhe e fale, nossa, mas será que não foi o Da Vinci e tal? Mas se você observar bem, você vai ver que tem diferenças, né? Cada pintor tem as suas próprias características, e mesmo você copiando, né, a obra do seu mestre, aí você vai colocando ali o seu formato de pintar, né? O Leonardo, por exemplo, era canhoto, então ele tinha algumas técnicas que ele utilizava, você conseguia perceber que o pincel estava numa posição diferente do que se ele fosse destro, e o desenho a mesma coisa. Os especialistas, né? Então, por exemplo, o Salvatore Mundi foi um quadro leiloado há pouquíssimo tempo, né? Acho que faz uns 4, 5 anos, né? Mais ou menos. E houve toda uma polêmica se o quadro, de fato, tinha sido feito pelo Leonardo. Ele passou por vários testes, vários especialistas viram e foi dado o martelo de que era do Leonardo. Porém, depois que o quadro foi vendido, começaram-se, né, outras pesquisas e outros historiadores da arte falando que o quadro não era dele, que tinha provavelmente alguma coisa do Leonardo, alguma pincelada, algum traço, mas que o quadro não era completamente dele, né? Os alunos deviam ter terminado, ou um aluno específico, um assistente. Então, gerou-se uma polêmica se o quadro de fato era dele ou não. Assim, é difícil mesmo, assim, você conseguir distinguir, sabe, o que é 100% de Leonardo e o que teve a ajuda dos assistentes e alunos. Mas o comum daquele período era que fosse um trabalho colaborativo, tá? Então, não só assim, ter o trabalho colaborativo, mas cópias das obras que o mestre fazia. Então, isso era comum. Então, assim, dificilmente a gente vai ver aí um quadro 100% de Da Vinci. Porque era comum que ele fizesse boa parte, mas depois o assistente ou um aluno desse o retoque final. 100% daquele artista seria difícil nessa época. Eu não diria 100%, né? Porque provavelmente tiveram momentos em que o Leonardo talvez possa ter produzido uma obra só dele. É que assim, é difícil mesmo você conseguir... É difícil te responder essa pergunta e falar, não, 100% das obras ele fez com os assistentes ou 100% ele fez sozinho. O que eu consigo te dizer, assim, com fontes, né, e com certeza, era que os trabalhos eram colaborativos em sua maioria. E mesmo o Michelangelo, né, que era um artista com dificuldade de se relacionar com assistentes, ele tinha assistentes. Então, o mais provável é que os trabalhos dele também fossem colaborativos. Esse era o comum. Agora, não tenho como te dar 100% de certeza. E aí eu queria já entrar num tema, eu não sei se é polêmico, mas eu lembro que quando o Dan Brown lançou os livros, principalmente o Código Da Vinci, começou toda uma loucura em torno do Da Vinci, da obra, aí tinha lá o Priorado de Sião e tudo mais. O que tem de verdade nisso? Qual que é a relação de Da Vinci com Jesus? E
Da onde que surgiu? Isso é totalmente ficção ou existe algo próximo do que está nos livros e tudo mais? Então, Leonardo, foi até interessante você trazer essa questão do livro do Dan Brown, porque eu acho que muito dessa imagem pop que a gente tem do Leonardo hoje no século XXI está atrelada a esse livro, né? Então, assim, no século XX, eu acho que estava muito uma redescoberta, né, dos livros, dos cadernos, dos desenhos, da parte mais teórica do Leonardo, né? Então era um momento assim de novas pesquisas, né, sobre ele, até talvez novas áreas mesmo, né, vamos estudá-lo mais como cientista, como anatomista, como engenheiro. Então acho que isso no século XX foi o grande foco mesmo, né? Já no século XXI, é esse Leonardo da Vinci pop, é esse Leonardo da Vinci aventureiro, né? Das séries, em que ele aparece tentando desvendar um assassinato, como um grande gênio, né? Que descobre alguma solução mágica. E aí eu acho que o livro do Dan Brown ajudou muito, né? O Código da Vinci. Quando o livro, assim, estourou, foi um grande fenômeno, né? Assim, é um dos livros mais traduzidos, né, do mundo. Uma vez eu vi um ranking, não sei até que ponto é verdade, que ele é o segundo livro mais traduzido, perdendo só para a Bíblia. E aí, assim, incrível, né, isso. Mas o que os pesquisadores, né, acadêmicos de Leonardo dizem sobre isso é que não conseguimos encontrar nada, nenhuma informação, nenhuma fonte de que exista algo misterioso nos quadros, de que Leonardo tenha escondido alguma coisa nos quadros. Então, a gente não tem nada que possa afirmar que de fato ele estava envolvido em um complô. Não que ele não pudesse fazer, ele poderia, mas a gente não tem. Se está escondido, está muito bem escondido, porque a gente não encontrou nada ainda. Então, toda essa coisa do complô, da última ceia, dessa relação com a família de Jesus, nada disso, ou qualquer ligação com algum tipo de sociedade anônima, secreta, não temos essa informação relacionada a Leonardo. Inclusive, sobre a parte religiosa, o Leonardo ele não se considerava uma pessoa religiosa. O que os estudiosos acreditam é que ele acreditasse em Deus, mas não que ele fosse uma pessoa cristã, né? Uma pessoa religiosa, né? No caso, cristã, porque era a religião dominante do período, principalmente em Florença, né? Principalmente na Itália. Então, é pouco provável, assim, né, que essa teoria do livro do Dan Brown se comprove. Mas ainda tem aí todo um campo, né, de estudos para as pessoas se aventurar. E assim, eu li o livro e vi o filme. Aliás, o filme está bem diferente do livro. Eu não lembro de ter visto nenhuma entrevista do Dan Brown falando sobre o motivo de escrever aquele livro, aquele tema, se ele foi pesquisar alguma coisa, se ele tirou tudo da cabeça dele, porque realmente chama muita atenção tudo isso. Os mistérios escondidos pelo quadro, e uma sociedade secreta, e da onde vem Jesus Cristo, e será que foi totalmente ficção? Você sabe disso? Se o Dan Brown chegou a falar alguma coisa, se ele chegou a ir atrás de alguma informação? Olha, eu não lembro também, assim, eu acho que no período ele deve ter dado muitas entrevistas, comentando da onde que ele tirou isso. É curioso, né, porque, assim, A Última Ceia, o que eu me lembro, assim, eu li o livro há muito tempo e vi o filme também na época que saiu no cinema, mas uma das teorias estava que o São João, que era o evangelista, poderia ser a figura da Maria Madalena e que ele está do lado de Jesus, pendendo e formava uma espécie de V, né, alguma coisa assim. A Última Ceia, o que a gente sabe é que nos cadernos de Leonardo ele fez um estudo sobre essas figuras e a posição dessas figuras na Última Ceia. Foi bastante teatralizado. Leonardo criou como se fosse mesmo uma cena de teatro. E o momento, né, então, que aquele seria o momento em que Jesus disse, um de vós irá me trair.
Então, é o momento que fica todo mundo chocado com aquela informação. E ele capta esse movimento naquele afresco. Acontece que o afresco que o Leonardo fez, ele começou a se deteriorar muito rápido, né? O Leonardo não dominava a técnica de afresco. Também acredita-se que ele utilizou material de baixa qualidade. Alguns pesquisadores acham que ele foi enganado, por exemplo. Não sabemos muito bem, então essa é uma informação que a gente não tem 100% de enganado certeza. De comprar um material bom, mas na verdade foi um ruim que venderam para ele. Isso, exatamente. É brasileiro em Florença? Não. Pois é, né? E ele comprou um óleo, né, para diluir a tinta, o pigmento, né? Na verdade, não era tinta, era o pigmento. E esse óleo acabou não sendo o produto para aplicar para aquela técnica, né? A técnica do afresco é uma técnica diferente de pintura, que o Michelangelo, por exemplo, dominava muito bem. E o fato é que a obra começou a se desfazer, a craquelar, e ela teve que ir sendo retocada. Então, a imagem que a gente tem hoje da Última Ceia é uma imagem que foi retocada ao longo dos anos, né? E ela sofreu muito também, principalmente durante a Primeira e a Segunda Guerra. A Itália foi bombardeada, né, nesses conflitos, e o lugar onde o afresco está sofreu muito. Então, é uma obra que, assim, hoje é difícil a gente conseguir ver ali os rostos, né? Então acho que, assim, essas confusões, né, parece uma mulher, a gente já viu que o São João Batista também tem características femininas, né? E a gente sabe que é o São João Batista porque ele tem os elementos próprios do São João Batista, né? Isso foi uma coisa que eu ia citar na hora que eu estava falando do quadro e acabei esquecendo. O São João Batista, quando ele é representado, cada santo, quando é representado, ele tem os seus atributos. Então, é assim que você reconhece quando ele é representado no período renascentista. O São João Batista, geralmente, ele é representado com a túnica de pele, porque é a túnica que ele usou quando ele estava no deserto. Ele é representado com uma cruz. A cruz, como ele é o precursor de Cristo, então ele já sabe o que vai acontecer com Cristo. Então ele está com a cruz, com o dedo, o quadro do São João Batista, ele está com o dedo levantado e esse dedo está apontando para cima. Então essa é uma característica do São João Batista, ou ele está apontando para cima porque ele está apontando para Cristo, ou ele está apontando para um cordeiro, porque o cordeiro representa Cristo. Na Bíblia, São João foi aquele que disse, eis o cordeiro de Deus, né? Quando ele vê Jesus, ele fala, eis o cordeiro de Deus. Então, essa passagem bíblica é o que você vê representado na imagem, né? Então, quando você olha aquele jovem, né, que foi o que aconteceu comigo, eu olhei e falei, gente, esse jovem, né, sensual e tal, como eu tenho certeza que é o São João Batista? É porque ele carrega os atributos do santo, né? E no caso do São João Evangelista e da Última Ceia, aqueles personagens, eles fazem parte de um tipo de iconografia que era representada no período. Então, quando você olha para a Última Ceia, ela tem elementos de uma iconografia de Última Ceia daquela época. Característico. Exato. Então, assim, se você fosse fazer uma análise, né? Vou tentar ver se nesse quadro tem esse complô que o Dan Brown falou. Se você for pesquisar com outras iconografias da Última Ceia, você vai ver que são muito semelhantes, entendeu? Então, isso já é um elemento que faz com que você descarte coisas que estão no livro, né? Coisas que o Dan Brown usa como para tentar sustentar a tese dele. E aí você já descarta. Que assim, obviamente, pensando pelo lado acadêmico, de pesquisa e lógico nesse sentido, claro, é só uma pintura que tem toda uma característica de uma época, de um pintor e tudo mais. Que daria para fazer essa história com qualquer outra pintura. Você olhar uma pintura e falar, e se aqui, de repente, fosse um sinal de um complô? Mas, querendo ou não, o Dan Brown foi bem criativo. Eu achei o livro dele maravilhoso. Ele foi bem... Quem nunca leu, leia o Código da Vinci, Anjos e Demônios também é bem bom. Pra gente terminar por hoje, porque eu acho que daria pra gente marcar um parte 2... Tem algumas coisas aqui que eu queria perguntar, mas eu vou perguntar só de uma que eu achei muito interessante, que é o do LinkedIn. Eu achei muito interessante. Se puder explicar qual é o papel do LinkedIn nessa história toda. Na verdade, assim, o Leonardo, o primeiro trabalho, né, que o
Bom, o Leonardo, depois da formação dele, né, então, quando ele se tornou mestre no ateliê do André del Verrocchio, ele ainda ficou um tempo trabalhando com ele, e quando ele foi fazer o seu próprio ateliê, acabou não dando muito certo, né, porque o Leonardo tinha um pouco de dificuldade de entregar as obras, né. Tem um biógrafo contemporâneo, que é o Walter Isaacson, ele é um jornalista norte-americano. Ele fez uma biografia do Leonardo da Vinci, é bem interessante porque ele traduz numa linguagem muito contemporânea a vida do Leonardo, sem deixar de trazer as fontes, né, que ele pesquisou, e são fontes de pesquisadores acadêmicos, são fontes do período, então é bem interessante para a gente ter uma coletânea de fontes, né, sobre o Leonardo. Ele diz que se Leonardo estivesse no mundo hoje, né, no século XXI, ele seria tido como um procrastinador e como uma pessoa que tem uma espécie de TDAH, né? Então, ele era muito disperso e tinha dificuldade de fazer as obras, né? Então, assim, a própria Mona Lisa, ele demorou muito tempo para terminar, né? Ele ficou com um quadro a vida toda, né, inclusive. Então, assim, quando o primeiro projeto assim grande dele, e não era isso que eu ia falar, então eu vou retomar de novo. Então, assim, quando o Leonardo tenta então ter o ateliê e não tem sucesso, ele tenta entrar na corte da família Medici, mas ele já tinha o seu pintor, né, já tinha o seu artista, e o Lorenzo de Medici então envia o Leonardo para Milão como uma espécie de missionário diplomático, né? Como se ele fosse numa missão diplomática. E ele vai, então, entregar para o Duque de Milão, que é o Ludovico Sforza, uma lira italiana como presente, né, de Florença. Era muito importante manter essas relações entre as cidades-estados e Estado, né, italianas, porque a Itália não era como a gente conhece hoje, eram pequenos paizinhos, né, que guerreavam entre si, então era importante manter as relações diplomáticas, e Leonardo, então, entrega essa lira para ele com a intenção de ir trabalhar na corte, né? Mas ele não vai. Então, ele fica um tempo vivendo em Milão, e ele escreve uma carta, né, para o Ludovico, que é o duque, né? E é uma carta que é uma espécie de currículo, né? Então, ele elenca ali 10 coisas que ele sabe fazer, como que vendendo o trabalho dele mesmo, né? E isso era muito comum também nesse período. Então, Leonardo coloca que ele é um excelente engenheiro militar, que ele pode fazer mapas, que ele pode pensar em armas, né? Em defesa, que ele pode trabalhar como engenheiro hidráulico. Então, ele vai citando muitas coisas das quais ele nunca tinha feito, né? Então, assim, é um currículo das coisas que ele desejava fazer e não do que ele já tinha feito. Ele tinha estudado na teoria muito, né, sobre engenharia, sobre física. Na prática. Nunca tinha feito nada. E ele aparentemente tinha um desejo grande de ser engenheiro militar, né? Isso está muito nos cadernos dele, está nessa carta que ele mandou. E aí o que acontece? Quando saiu essa biografia, né, que o Isaacson fez, esse jornalista, ele coloca como se fosse o currículo do Leonardo, né? Ele usa, vejam o currículo que o Leonardo fez. E foi curioso, porque eu acabei me deparando com esse currículo no LinkedIn, né? Então, o LinkedIn fez uma matéria, né, falando, ele publicou um artigo falando de como era interessante a forma que o Leonardo fez o currículo dele, porque ele não colocou o que ele sabia fazer, ele colocou aquilo que ele desejava trabalhar. Então, o que era interessante você colocar no seu currículo, a primeira coisa, aquilo que você deseja fazer, né? E aí, por último, a última coisa que o Leonardo põe na carta é que ele também pintava. Porque o Leonardo não queria trabalhar com aquilo nesse momento, né? Ele não queria pintar. Ele sabia, mas ele não queria naquele momento. Exato, né? Ele estava tentando entrar na corte numa outra posição, né? O fato é que, assim, Leonardo entrou na corte, né, do Ludovico Sforza, mas ele entrou na corte para trabalhar como organizador de festa. Esse foi o primeiro trabalho que ele teve na corte. Leonardo da Vinci baladeiro, organizando festa na corte de Milão. Exato. Esse era um trabalho bastante comum. Então, assim, os artistas da época, eles tinham essa diversidade, né, de atividades.
E eles se envolviam, né, em todas essas atividades, principalmente porque estava tudo meio que relacionado com a arte, né? Então, você fazer um evento envolvia você fazer o cenário, envolvia você fazer uma coreografia, não só de dança, mas também dos cavaleiros, né? Também de como as pessoas iam se posicionar, o que ia ser apresentado, as roupas, né? O figurino que ia ser usado. Então, tudo isso envolvia na organização da festa. E aí o Leonardo, ele organizou algumas festas para o Ludovico Sforza. Olha aí. Então, o mais importante agora disso tudo quer fazer um currículo, o LinkedIn já divulgou isso, aprenda com o Leonardo da Vinci. Primeiro, o que você gostaria de trabalhar e depois o que você já fez e tudo mais. Para a gente finalizar, um top 3 de ou obras de Da Vinci para o público conhecer, ou livros, filmes e séries que abordam a vida de Da Vinci para a pessoa conhecer um pouco mais da vida dele. Top 3. Eu acho que eu indicaria como uma leitura mais popular essa biografia que o Walter Isaacson escreveu, chama Leonardo da Vinci, do Walter Isaacson, né? É o Walter Isaacson. Se não me engano, é da editora Intrínseca. É uma biografia grande e... Tem traduzida para português. Tem traduzida para o português. O que eu acho interessante dela é que ele traduz uma linguagem bastante popular a vida do Leonardo. E o mais importante é que tem essa bibliografia de fontes, de fontes que são bem legais, assim, para você, inclusive, aumentar o seu estudo sobre o Leonardo, né? Então, eu acho isso bem legal. Também traduzido para o português, tem um livro do Martin Kemp, que é esse historiador britânico, considerado o grande especialista de Leonardo vivo. Então, tem um livro dele que chama Leonardo da Vinci. Galera criativa no título, viu? Ele é uma biografia também, tem tradução para o português, se não me engano, pela Zahar. Mas eu confirmo depois com você e você coloca na descrição. Na descrição. É interessante esse livro porque ele foi para Florença. Ele ficou na casa que provavelmente foi da Lisa del Giocondo, que é a responsável pela Mona Lisa. Exato. E ele escreve de lá sobre o Leonardo, né? E ele faz uma organização também da vida do Leonardo não linear, que é bem interessante. E existe, para quem quer alguma coisa bem ficcional, tem uma série que é bem divertida, assim, mas é bem ficção, chamada Da Vinci Demons, que eu não sei se está em algum streaming, talvez, agora eu não me lembro, mas também a gente pode deixar aqui. Eu sei que tem algum streaming, mas eu não me lembro qual. Então é Da Vinci Demons, que é uma história de um Da Vinci super aventureira, bem ficção mesmo, assim, mas ela é divertida, assim, para passar a tarde, ela é boa. Os livros a gente coloca aqui na descrição certinho, a série também, qual é o streaming que tem. Muito obrigado. Quando a gente estava conversando, ela já foi me mandando algumas informações que eu já achei muito interessante. No próximo, a gente tem que falar também de Maquiavel, que eu também achei interessante. A questão das armas. Teve pergunta no Instagram justamente perguntando sobre a questão de armamento. Mas a gente vai marcar um segundo. Muito obrigado. Se quiser deixar algum recado, como que as pessoas te acham para, de repente, querer saber mais sobre Da Vinci, querer conversar contigo, onde que elas te encontram? Eu tenho um perfil no Instagram, que é o Bia Begliomini. Eu posso deixar aqui também, né? Sim, depois a gente coloca também. @Bia Begliomini. Acho que é o jeito mais fácil de me encontrar. E assim, para saber mais sobre assuntos acadêmicos, tem o meu e-mail também acadêmico, que é o bianca.begliomini@unifesp.br. Posso deixar aqui também. Perfeito. Então é isso. Curta, compartilha, comenta, se inscreva e qualquer coisa manda um recado para a Bianca que ela responde, né? Sim, claro. Foi um prazer, Leonardo. Muito obrigada pelo convite. Nada. Valeu, gente. Até a próxima.